Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um devocional de quarta. Hoje estamos na última parte do Salmo 23 e eu convido você a ler o versículo 6 comigo. Lembrando que o tema de hoje é O Senhor é o meu bem. Então vamos à leitura desse Salmo, verso 6, que diz assim: Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A gente sabe que na primeira parte desse salmo, o salmista se refere a Deus como o Ele, né? Quando ele diz assim, o Senhor é o meu pastor, como se ele estivesse dizendo, Ele é o meu pastor. Mas na segunda parte, quando ele fala do Vale da Sombra da Morte, quando ele entra no Vale da Sombra da Morte, ele se refere a Deus como o Tu. Ou seja, ele traz Deus mais perto. É como se no vale Deus estivesse mais perto. Então é por isso que nesse salmo ele diz, Tu estás comigo. Justamente quando ele está dentro desse vale da sombra da morte. E também na terceira parte do salmo, quando os inimigos estão presentes, Deus também está presente. Quando ele diz assim, Tu preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Então ele demonstra que a presença de Deus ali também está bem próxima a ele, ao mesmo tempo que os inimigos estão ao redor. Então ele trata Deus como Ele, como Tu. Mas agora na última parte do Salmo, ele quer professar a fé dele em Deus. Agora nessa última parte do Salmo, ele quer exaltar ao Senhor e os atributos do Senhor. Então ele não usa mais o termo Ele, porque ele não está falando ou não está querendo mostrar quem Deus é na vida dele. Ele não usa mais o termo Tu, porque agora ele não está mais querendo tratar de Deus como uma companhia perto, como aquele que está bem próximo a ele. Na verdade, ele quer professar, ele quer dizer, ele quer falar o que ele pensa sobre Deus e sobre os atributos do Senhor. Então agora nessa parte do Salmo ele diz, eu sei. Então ele afirma que ele sabe. Agora ele está falando da parte dele. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Então diante de tudo que ele passou, diante de tudo que ele viveu, ele pode com coragem dizer, eu sei. A gente pode ver isso em outra parte das Escrituras, quando o autor da Escritura diz assim, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. E sei que Ele é poderoso. Então é quando vem aquela confiança, aquela coragem dentro de nós e a gente professa a nossa fé. A gente professa e diz quem Deus é na nossa vida. Então essa é a hora de, na verdade, ele exaltar a Deus e mostrar quem Deus é para ele. Entende? É a hora dele mostrar quem Deus é para ele. Uma outra coisa importante aqui é que muitas traduções trazem a palavra misericórdia no lugar de fidelidade. Aqui diz que a bondade e a fidelidade me acompanharão. Mas algumas traduções trazem que a bondade e a misericórdia me acompanharão. A gente pode entender fidelidade aqui como a misericórdia de Deus na vida dele. Deus é fiel e vai cumprir todas as promessas na vida dos seus. E para ele cumprir tudo isso, a misericórdia precisa segurar os seus servos. O salmista entende isso, que a misericórdia e a fidelidade seguram ele. São essas coisas que acompanham ele, a bondade e a fidelidade do Senhor. E a fidelidade como um ato de misericórdia de Deus para com ele. Isso aqui é muito importante. Um estudioso da Bíblia, chamado Warren Wiersbe, ele vai dizer o seguinte, que alguns acham que Davi está escrevendo esse salmo aqui na sua juventude, deitado em gramas, em pastos verdejantes, perto de um riacho. Mas para esse estudioso, Davi não é um jovem escrevendo esse salmo. Para esse estudioso, Davi já é um homem idoso, experiente, que passou por muitas coisas na vida, por muitas tribulações na vida. Então esse salmo faz mais sentido para ele, para esse estudioso, tendo Davi aqui já como um homem velho, como um idoso. Ou seja, ele passou por tantas coisas na vida, ele passou por vitórias, ele passou por derrota, ele teve períodos de exaltação, mas ele teve período de grande humilhação, períodos de grande abatimento. Então ele já é um homem vivido. Então é por isso que ele pode afirmar aqui,
Eu sei que a bondade e a misericórdia me acompanharão. Então, para esse homem, para esse erudito, ele acredita que Davi ele fala isso pela experiência e não apenas pela fé e confiança de um jovem crente, que também é válido, mas aqui é um homem que já passou pelas lutas da fé, que permaneceu com Deus em meio a tantas tribulações. Então é por isso que ele pode afirmar na sua velhice: eu sei que a bondade me seguirá. Eu sei que a bondade e a misericórdia me seguirão por toda a minha vida, ou pelo restante da minha vida, justamente porque ele olhou para trás e viu que tudo isso sempre esteve na vida dele. É quando você já é uma pessoa que tem vida com Deus, experiência com o Senhor, e olhou para trás e pensa assim: como Deus pode ter me sustentado diante dessas lutas que eu passei? Porque eu ainda permaneço na fé diante de tanta tribulação que eu já vivi? Porque eu ainda estou aqui? Então a conclusão que você chega é: a bondade e a misericórdia do Senhor me sustentaram até aqui. Então você continua professando: eu sei que tudo isso continuará me seguindo. Eu sei que essa bondade continuará comigo até o fim da minha vida. Porque você olhou para trás e enxergou o cuidado do Senhor na sua vida. E enxergou o cuidado do Senhor para com você. Até mesmo naquelas lutas terríveis que você pensou: eu não passo dessa. Dessa eu não saio. Como Davi enfrentou lutas assim. Mas na verdade você saiu, então você pode trazer equilibrado, né? Até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. E isso é uma das evidências, apenas uma das evidências, de que você pode ter certeza de que toda essa bondade e toda essa misericórdia continuarão na sua vida. Existe um momento no livro Peregrino de John Bunyan que o cristão ele cai numa lama, ele cai no lodo, ele cai num pântano. E ali ele está preso, ele não consegue sair por si só. Os seus amigos abandonaram ele, então nessa tribulação ele não tem o que fazer. Até que chega um personagem nesse livro chamado Auxílio. E o Bunyan diz que o Auxílio chega e estende a mão para tirar o cristão daquela lama, daquele pântano, daquele lodo. E tira e puxa ele. E o Auxílio diz assim: você não viu os degraus? E o cristão diz: eu estava distraído, eu acabei caindo aqui. Mas o Auxílio tira ele de lá, por isso que o nome Auxílio, chegou para auxiliá-lo. Aquele auxílio a gente pode entender como o próprio Cristo ali, que é a bondade, que é a plena bondade do Senhor, acompanhando o peregrino. Então repara que mesmo a bondade estando sobre ele, isso não fez com que ele fosse impedido de cair na lama. Isso não fez com que ele fosse impedido de cair num pântano. Mas, mesmo caindo, mesmo tendo enfrentado esses grandes perigos e até mesmo achado que iria afundar naquele lamaçal, a bondade do Senhor estava ali com ele. O auxílio chegou e tirou ele dali. Isso foi dando força para o peregrino em toda a sua jornada. Em toda a sua jornada ele foi passando por momentos difíceis, teve momentos de delícias também, mas ao olhar para trás ele poderia ver, ele podia enxergar que o Senhor tirou ele de todas aquelas provações. Isso trazia mais confiança para ele enfrentar as últimas tentações e as últimas provações. Esse estudioso que eu citei, o Warren Wiersbe, ele também escreve o seguinte acerca desse salmo. Ele diz assim: as coisas que nos deixam confusos e perturbados hoje em dia, se esclarecerão e dissiparão quando chegarmos ao céu. Então olharemos para trás e diremos: somente bondade e misericórdia. Ou seja, eu vou repetir essa parte aqui. As coisas que nos deixam confusos e perturbados hoje em dia se esclarecerão e dissiparão quando chegarmos ao céu. Então olharemos para trás e diremos: somente bondade e misericórdia. Porque o salmista aqui, ele crê em tudo isso. Ele olhou para trás e ele viu tudo isso. Muito provavelmente ele é sim um homem idoso. E quando a gente chegar ao céu, como muitos interpretam essa parte do salmo, principalmente a última parte que diz: voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver.
Quando a gente chegar lá, a gente vai poder olhar para trás e poder olhar nos olhos das grandes lutas, nos olhos das grandes tempestades, das grandes tribulações, dos momentos em que a gente enfrentou de terríveis dúvidas, de terríveis inquietações e agonias, e a gente vai poder olhar nos olhos de tudo isso e dizer: foi realmente sua bondade e misericórdia. A bondade me cercou por toda a minha vida, até mesmo nos piores momentos. Então, lá no céu, lá na glória, a gente vai poder ter certeza de que toda a bondade, toda a fidelidade, toda a misericórdia e compaixão do Senhor estavam sobre nós, estavam sobre a gente. Ali a gente vai ter certeza, principalmente ali, a gente vai ter certeza de que os olhos do Senhor estavam sobre nós. Aqui não é um salmo. Eu sei que as pessoas que estão vindo para a fé agora, elas sabem, elas podem ter a certeza de que o Senhor é com elas, mas como os estudiosos acreditam, pelo menos uma boa parte, ou alguns estudiosos acreditam, que esse salmo é principalmente para falar o coração do cristão experiente, do cristão maduro, do cristão que já passou por muita coisa na vida. Muita coisa na vida. E ele pode aqui olhar e ter esse salmista como um amigo de peregrinação. Grava isso, um amigo de peregrinação, um companheiro de jornada, que pode dizer que o Senhor está com ele e o Senhor é o bem dele. Principalmente quando ele entra nessa parte em que ele diz: todos os dias da minha vida. Ou seja, são todos os dias. A gente vê que em Eclesiastes tem uma parte que diz que há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo de rir, tempo de chorar, há tempo de plantar, tempo de tirar aquilo que plantou. Eu estou também parafraseando um pouco essa parte aqui, né? Há tempo de ferir, tempo de curar, enfim, há tempo para tudo. Mas existe algo importante nesse salmo aqui. Não existe um tempo sequer em que a bondade do Senhor seja tirada dos seus servos. Por mais que os seus olhos, talvez nesse momento, não estejam enxergando a bondade do Senhor. Por mais que os seus olhos nesse momento não estejam enxergando nem mesmo a fidelidade e a misericórdia do Senhor. Esse salmo diz o seguinte: é por toda a vida. Toda a vida. Nessa parte aqui, não tem essa teologia de existe um momento em que a bondade do Senhor e a fidelidade está e existe o tempo de não estar. Não. Esse salmo aqui declara o seguinte: sempre, todos os dias, a nossa vida é uma vida mergulhada na bondade e misericórdia. Ainda que os seus olhos não enxerguem, elas estão ali. Pare e pense numa coisa. As coisas não somente existem porque os seus olhos as contemplam. Não é isso. Ainda que os seus olhos não vejam, as coisas continuam existindo e operando. A mão do Senhor, como alguns irmãos já escreveram sobre isso, né? A mão invisível do Senhor sustenta os seus. A mão do Senhor continua te sustentando. Então esse é sim um salmo para os cristãos maduros. É claro que ele pode incentivar aqueles que estão começando na fé agora, mas eu quero repetir algumas coisas aqui. Esse salmo é para aqueles experientes, que já passaram por muitas batalhas, que já enfrentaram o inimigo, que já passaram por dias de trevas, que já passaram pela sombra da morte, que já passaram por momentos de grande angústia, onde via a sua fé sendo esmagada, e depois de tempo, depois de alguns anos, viram que a mão do Senhor estava com ele e que aquilo foi necessário para fazê-lo mais forte. Então agora nessa parte da vida poder dizer com o salmista: eu sei, eu tenho certeza que a bondade do Senhor vai me seguir, porque foi ela que me sustentou até aqui. Então a gente chega na última parte desse devocional, na última parte desse salmo, quando o salmista diz: e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aqui alguns estudiosos se dividem, né? Porque algumas Bíblias trazem habitarei na casa do Senhor. Habitarei, a ideia de habitar para sempre na casa do Senhor. Mas alguns estudiosos dizem assim, a casa do Senhor normalmente se refere ao templo em Israel. E o templo não era lugar de habitação.
a não ser dos sacerdotes, daqueles que tinham a função dentro do templo. Mas se o salmo é de Davi, ele não pode habitar para sempre no templo, porque não é lugar de habitação para o rei. Na verdade, a palavra voltarei é a correta aqui. É a ideia de que Davi quer voltar sempre para o lugar onde Deus é adorado, né? onde ele sente prazer na presença do Senhor. E o lugar aqui é o templo. E outros estudiosos ainda detectaram, peraí, nem sempre a casa do Senhor se refere ao templo. Porque se esse salmo é um salmo de Davi, a casa do Senhor não pode ser o templo, porque o templo ainda não tinha sido construído. Então alguns vão dizer que a casa do Senhor aqui é o tabernáculo, né? E que Davi tinha prazer em estar sempre voltando a esse lugar, porque ali ele cultuava o Senhor, ali ele adorava o Senhor, e ele tinha prazer de estar nesse lugar, né? Porque ali ele podia cultuar a Deus, porque Deus era o bem da vida dele, era o bem maior da vida dele. Então isso é muito importante. Então, para esse salmo, se esse salmo é de Davi, a casa do Senhor aqui não é o templo. A casa do Senhor aqui, segundo alguns estudiosos, é o tabernáculo. Ou seja, é algum lugar onde Davi chama de casa do Senhor, e ali ele pode cultuar e adorar a Deus. Existe um homem no século XVII chamado Richard Baxter, e ele escreveu sobre o descanso eterno do Senhor, e ele diz que esse descanso aqui na terra ele é buscado por movimentos. Eu posso dizer a vocês que são movimentos da alma, são movimentos em direção ao Cristo, são movimentos em direção a Deus. E esse movimento é uma evidência de que a gente vai chegar no descanso eterno. Todo aquele que se movimenta em direção ao Cristo, que se movimenta em direção a Deus, é porque foi buscado pelo Senhor, porque teve o coração convertido a Deus, e por isso tem esse movimento de retorno, esse movimento de querer estar com Deus, esse movimento de ter o Senhor como bem, a alma desejar a Deus. Então, a evidência desse descanso eterno são os movimentos aqui na peregrinação. Então, o Baxter ele defendia isso, né? Ele defendia essa questão do movimento, de se movimentar em direção a Deus. Ele até mesmo fala que às vezes esse movimento é meio débil, devido à pecaminosidade do nosso coração ainda, mas ele precisa existir. O cristão precisa ter um desejo de estar com Deus. Ele precisa ter o desejo de habitar com o Senhor. Porque aqui a gente faz movimentos, entre aspas, ao tabernáculo, ao culto, onde a gente encontra os irmãos, onde a gente cultua ao Senhor. Isso também é um tipo de movimento de querer estar para sempre na presença do Senhor. Então, o Baxter ele diz algo aqui no livro dele, O Descanso Eterno, que é esse livro aqui, ele diz algo muito bonito. E aqui eu quero encerrar esse devocional. É a última parte devocional do Salmo 23. E eu quero encerrar com essa ideia do Baxter aqui. Ele diz uma coisa muito bonita. Ele diz assim: primeiro Cristo traz o coração da pessoa para o céu. E só depois ele traz a pessoa. Isso é muito importante. Primeiro Cristo traz o coração da pessoa para o céu. E só depois ele traz a pessoa. Ou seja, o seu coração está nos céus, o seu coração está em Deus. O que isso significa? Que o seu coração, estando lá, é o lugar que você mais busca, é o lugar que você mais deseja. Você quer estar no descanso do Senhor, você quer estar com Cristo. Então primeiro Cristo leva o seu coração, para depois levar você. Isso é a ideia dos movimentos no Richard Baxter. Então se o seu coração está lá, com certeza você tem se movimentado em direção a isso. Ainda que sejam movimentos débeis, ainda que sejam movimentos enfraquecidos, mas os movimentos estão em você. Não desista da sua peregrinação, não desista da sua caminhada. Busque o Senhor, que o Senhor seja o bem da sua vida e que você seja edificado por essas palavras. Que a nossa oração seja essa: Senhor, seja o meu bem, que o meu coração esteja no céu, para que um dia eu lá esteja também. Que Deus abençoe sua vida. Amém. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sem
todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, Aleluia, te te louvo, louvo. pois sei, sobre todos és Senhor. Aleluia, Aleluia, te louvo, te louvo. pois sei, sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, Aleluia. aleluia.